Vamos lá. Então tá bom. Não, misericórdia. Então, misericórdia primeiro, então vai. Misericórdia. A palavra misericórdia significa miséria de coração, né? Se não me falha a memória. Não sei. Agora eu não... Tecnicamente, não sei. não me lembro. Mas é... Não precisa Ela é ser... indissociável. Não precisa ser técnica a palavra... Aquilo que você entende por misericórdia. Então, eu entendo que a misericórdia, ela está na questão, se a gente for colocar numa linguagem mais humana falando, é a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. É o que Jesus fazia quando ele olhava um aleijado. A Bíblia diz que ele movia-se de íntima compaixão. Tá ligado? Graça, que é o favor imerecido, misericórdia e compaixão. Ok. Então, eu acho que a graça, já do ponto de vista essencial ainda, eu resumiria assim, em breves palavras, é dar nova chance. Dar nova chance. Graça, para mim, é um Deus bondoso, misericordioso, que, independente dos tropeços sucessivos que os homens dão, a graça é uma nova oportunidade. É sempre uma oportunidade de recomeçar, é sempre uma oportunidade de você buscar fazer coisas boas. Eu lembrei até de um texto aqui, né, do apóstolo Paulo. Esse texto eu lembro de cabeça, 1 Coríntios 15, 9 e 10, um dos textos mais fabulosos de Paulo para mim. Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Aí olha, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Essa expressão sou o que sou, a princípio pode parecer assim bem uma soberba, né? Uma presunção. É verdade. Sou o que sou. Então ele não ousa se definir mediante o contato da graça na vida dele. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não fiz vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Esses todos eles aqui é o colégio apostólico todo. Aí ele depois atribui ao fator: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então esse texto é um dos textos mais fabulosos, para quem de repente não pegou a referência, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Então você vê o apóstolo Paulo sabendo que ele está tendo uma nova oportunidade de fazer tudo de novo, agora em favor do lado correto, ou seja, em favor de Cristo. Então eu defino em poucas palavras assim: a graça é um Deus bondoso, misericordioso, que não me pune pelo que mereço, mas me dá o que necessito. Misericórdia é um Deus que se apaixona diante de uma... Os teólogos usam uma expressão, pastor, que é assim: é o Deus... Olha, parece até que é um erro de português, mas uma última usa muito essa expressão. O Deus que sai para fora de si em direção ao outro. A Bíblia fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Na Glória a criação, Deus. o Logos, Jesus está no Pai. E o que é a misericórdia de Deus? É quando Deus projeta-se para fora de si na pessoa do seu filho em direção ao outro. Então é isso, é o que a gente está falando, é empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E Jesus fazia isso no seu ministério terreno. Graças a Deus. Estamos aqui estudando sobre a reforma. No mês de outubro tivemos os 506 anos da reforma protestante e hoje estamos falando sobre as 5 solas. E agora vamos falar sobre somente Cristo. Eu começo já. Eita, rapaz. Eu começo polemizando. Então vamos lá. Polemizando. Eu entendo o solos Christus, mas não concordo. E eu vou explicar. Uai. Exatamente isso. Por quê? Então, vou explicar agora. Se prepara, varão. Se prepara. Então, vamos lá. Se preparem. Vamos Por que eu vou dizer que concordo? Eu concordo porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Sim. Cristo que morreu por mim e me salvou, e ele é, portanto, o meu Salvador. Por que eu não concordo com o solos Christus? Porque falta o Espírito aí. Há uma glória para o Pai, há uma glória para o Filho, mas não há uma glória para o Espírito nos 5 solas. Mas espera aí, mas se é que ele não entende que de repente no somente Cristo o Espírito está não está intrínseco? implícito. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Meu Sério? pastor. Não está implícito, ele está excluído. Olha aí. É sério o que eu estou dizendo. Ah. Então eu vou explicar por que eu Afia teria a uma espada, dificuldade. varão, afia a espada. Pode afiar. Aí eu digo por que eu tenho uma chateação. Sim. Porque o Espírito, que foi o patinho feio da teologia oriental de 1051 e da teologia ocidental do século XVI em diante, ressurge como uma potência no século XX com a chegada do pentecostalismo. Não temos um solo espírito, não temos um. E aí eu vou dizer agora por quê. Eu aprendi na PUC,
Não sei o que ele pensa a respeito disso. Mas eu aprendi lá que uma teologia cristã responsável é uma teologia trinitária. Nenhuma teologia cristã que não seja trinitária merece a nossa ação de graça. Por quê? Porque se o Pai e o Filho e o Espírito são um, não pode ser só Cristo. Porque talvez Cristo diria, mas e o meu Espírito? Ele não diria o meu Pai, porque nós temos o último sola, só lhe deu glória. Então perceba que tem um para Deus, tem um para Cristo, mas e o Espírito? Excluir a ideia da Trindade. Exatamente aqui que eu tenho uma pequena dificuldade. Eu entendi o significado soteriológico da ação de Jesus. Não foi o Espírito que me salvou, quem me salvou foi Jesus. Mas essa ação deles é uma ação integrada. É o Espírito que me fez crer, no Jesus Cristo que morreu por mim e no Pai que autorizou. Então tá muito integrado, Esse cara. varão tá demais. Né? Aí, prepara agora aí. Prepara agora. Agora eu quero ver. Vamos sair, né? Então veja só. Então tá todo integrado. O Pai, o Filho e a pessoa de Deus, o Pai, o Filho e a pessoa do Espírito, eles atuam de maneira integrada. Então quando só Cristo, eu estou excluindo o Espírito. Eu não excluo Deus porque o Pai vai receber o último sola. Então é exatamente aqui. Quero deixar claro para quem está nos assistindo. Eu entendo o solos Cristos, que é Ele que me salvou. Boa mas colocação. Ele me salva numa ação integrada entre o Pai e o Espírito. Então quero deixar claro aqui que toda a teologia cristã, de maneira responsável e digna, tem que ser trinitariana. João 14 tem a Trindade. Se você ler Romanos 8, é a Trindade. O batismo de Jesus, a Trindade. Não, mas João... Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho. João 16, João 14 está a Trindade. Mateus 28. Romanos capítulo 8 fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. E eu gosto de falar desse assunto, eu tô falando demais. Não, assim, não, peraí, vamos ver a pimenta de lá. vai, Então, eu entendi o que o pastor Douglas do Carmo falou, porque estudamos juntos e a gente conheceu a professora Maria Clara. Ela era muito enfática na questão da Trindade. Tem um autor chamado Moltmann, na obra Trindade, o Livro de Deus, que exalta a questão da Trindade, do movimento trinitário. E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Mas eu não tenho uma ousadia de contrastar Lutero, Calvino, Zwinglio. Eu não tenho essa ousadia. Deixa eu tentar defender os reformadores. Quando ele fala somente Jesus. Somente Jesus. Nas três pessoas trinitárias, tá? Nas três pessoas da Trindade, Jesus foi o único que desceu. Porque sendo em forma de Deus, no grego mortheu, da mesma essência, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tema do meu próximo livro, já fazendo a propaganda aqui. Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus. Então, Jesus ele se esvaziou da sua glória, penetrou na temporalidade, se fez humano para fazer compreensível a ideia de um Deus, corporizando isso na prática. Então, o Jesus que foi o que teve a capacidade de abrir mão da sua glória e descer, é o mesmo que Paulo vai dizer em Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua confessará que só Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Partindo desse pressuposto, Jesus foi o que se submeteu à humilhação. Então ele é o que recebeu a mais alta glorificação. Entende? Sim. E isso não diminui o Pai, isso também não diminui o Espírito Santo. Né? Aqui não diminui, é um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Jesus... eu acredito que quando eles dizem solos Cristos, vamos voltar para o contexto do século XVI, Reforma Protestante, o Lutero está atacando a ideia da autoridade papal, que a palavra do Papa era absoluta. Boa essa colocação dele. Sim, a ideia de Lutero. Então eu estou defendendo o Lutero, não discordando dele, entendi a linha de raciocínio mas dele. essa conotação sua nessa dentro vertente do contexto, foi muito esclarecedora. Então ele tá, quando ele bota me sinto solos até aliviado. Cristo, quando ele bota solos Cristo, a ideia dele é mostrar que Cristo
tá acima da palavra, que da palavra não, da palavra papal, né, no caso. Então ele tá colocando Cristo acima. E no caso, dentro do contexto de corrupção da igreja, a palavra do Papa, o direito eclesiástico e a Bíblia lá embaixo. Então, porque na verdade criou-se um estigma de que Jesus era um salvador, mas não era um salvador tão pleno. Exatamente. Porque dependia de um sumo pontífice, isso que era aí. o Papa. Tá vendo? Então ele tá atacando o Papa. Olha pra ele, fala isso pra ele, porque ele foi Essa por um é a ideia. caminho. Mas Tem eu direito entendi de o que resposta? ele quis Não, eu dizer, também entendi, eu também entendi. Foi muito bem explicado. Ele... Eu tenho direito de resposta? Claro. Muito bem, muito bem. O pastor Eliardo Galdino tá certinho. E eu acho que a principal preocupação, prerrogativa do Lutero era tirar, aí talvez seja até um pouco polêmico, né? A ideia de que a igreja é salvadora. Porque a igreja católica acreditava, e acredita até hoje, que não há salvação fora da igreja. Agostinho pensava já no século V. Não há salvação fora da igreja. Então esse somente Cristo... Há salvação fora da igreja, não há salvação fora de Cristo. E ele quis centralizar em Cristo. Ele criou uma outra porta pra gente... botar uma terceira sola aí. Mas vai. isso, mano. Então assim... É o reformador do século XXI. Então ele falou assim, cara, não há salvação fora de Cristo. Então assim, deixei pontuado que Jesus é realmente o nosso Salvador. Ainda que foi realmente um momento de polêmica, não vou nem fazer acréscimo não, mas pelo menos deve ficar a lição. É verdade. E qual é a lição que fica? Temos que pensar trinitarianamente. Sim, isso é importante. Uma ação integrada do Pai, do Filho e do Espírito. Boa, gostei. Essa é a lição que fica aí. Sim. A ação integrada entre os três. Todos são importantes, né? Isso Glória a Deus. Olha só. Somente Cristo. Agora, somente... a Deus a glória. A glória. A Deus toda a glória. É lindo, não? Maravilha. Então vamos lá. Agora quem começa? Sou eu, né? De novo? Vamos lá. Quem começou? Ele que abriu? começa, Varão, Eu começa. gosto de falar, meu Não, pastor gosta de falar. Eu sou, tendo o Douglas aqui, eu tô ficando na retaguarda. Esse princípio enfativa que a autoridade é... Vamos lá. Soli deu glória. Ok. Glória somente a Deus. Muito bem. É a quinta e a última. Chegamos na quinta e última sola, né? Muito bem. Uma imagem muito ruim na Reforma Protestante caiu, digamos assim, no colo de Deus. E vou explicar. Ainda hoje se pensa por que Deus autorizou o massacre que foi a morte de Jesus para que fosse veiculada a salvação. Algumas pessoas poderiam pensar, vou polemizar, que eu gosto de polemizar. Se prepare. A morte de Jesus foi a que me salvou. Não poderia infartar? Ia ser uma morte de qualquer jeito. Mas aí... Não. Ué. Prepara a espada, Varão. Eu já sei. Prepara a espada, Varão. Ele já sabe que ele tá no meu canal lá vendo. Ele já sabe. Eu já sei. Então vamos lá. A ideia é o seguinte. O que salva é a morte de Jesus. Ok. Por que não infartou? A sua salvação, a sua morte seria salvadora de qualquer forma. Se o caso é matar, a morte dele poderia ser salvadora de qualquer forma. Tá bom, suponhamos que eu esteja equivocado. Por que morrer com 33 anos, meu irmão? Muito jovem. Por que não foi com 60? Igual os apóstolos? Eu vou discordar disso segura, que ele tá falando. Segura. Por que com 33 anos? Morreu muito jovem, de acordo com historiadores, mas eu não guardo eles, não. Eu prefiro ler Jesus à luz de um teólogo do que um historiador cético. Sim. Mas a galera critica. João Batista morreu novo. Jesus, muito novo. Os apóstolos, todo mundo com 60. Por que não chegou aos 60 também? Então, a ideia é a seguinte. Por que eu suscitei essas duas provocações? Simplesmente para a gente poder entender que há pessoas, ou houve pessoas, que criticaram a cristologia porque foi um banho de sangue. Foi um grande massacre. E se foi um grande massacre, e de acordo com a teologia de Paulo, o autor de tudo isso é Deus, Deus é ruim demais. Daí o só lhe deu glória. Mas vamos chegar lá. Deus é ruim demais. Por quê? Por que Deus é ruim? Deus é ruim porque ele permite que o seu filho inocente, imaculado, puro e santo, sofresse uma descarga de pecado da humanidade que, sei lá, um negócio, insuportável. Tão insuportável foi que Jesus bradou da cruz. Eloi, exatamente, se perguntando por que estava desamparado. Vou deixar isso para o pastor Eliardo responder. Eu só quis trazer a provocação para quê? Para dizer que quando a gente diz
só lhe deu glória, só a Deus toda a glória, o Pai precisa ser amado, mesmo estando por detrás de todo esse cenário. Simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Jesus não faria nada se não fosse uma autorização do Pai. Então que negócio é esse do Pai ser o patinho feio, ser o carrasco, ser o cruel da coisa? Boa colocação também. Alguns fazem a leitura de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Marcião, né? Marcião, da igreja, exatamente. segundo século. Então, quando a reforma propõe essa máxima, a Deus toda a glória, é porque todos os outros solas só foram possíveis porque Deus é aquele que orquestrou tudo isso. Então, mediante o Deus que orquestra tudo isso, ele é bom ou ele é mau? Ele é bom demais. Ele é bom demais. Então, eu vou passar aqui a questão E quero deixar claro que eu falei, não estou dizendo que eu falei por acreditar, não. Eu falei para provocar. Sim, sim. Para a gente poder entender que mesmo Deus, estando por detrás da morte de Jesus, morte sangrenta que idealizava o tamanho do pecado e tal, toda aquela questão relacionada a sacrifício, que tem uma evocação do Antigo Testamento, sei de tudo isso. Mas o que fica é uma imagem de um Deus ruim. E que muitas pessoas pegaram simpatia pela pessoa do Filho e medo da pessoa de Deus. Quando, na verdade, Deus amou tanto a gente que entregou o seu Filho. Então, na verdade, não vou dizer maior amor, porque o amor é igual. Mas por Deus nos amar tanto, ele oferta o seu próprio Filho para poder nos salvar. Então, a Deus, realmente, toda a glória. Glória a Deus. Aí ficou fácil. Porque tem muita gente que tenta desassociar, isso. não é? Jesus e fazer Deus. com que... Como se fosse uma ação autônoma de Jesus. Isolada, Como se fosse uma ação autônoma de Jesus. Vamos lá, pastor Eliardo Galdino, vamos lá. Corroborando com o que o pastor Douglas do Carmo falou, Paulo... Inicialmente você concorda com o que ele está... Inicialmente eu concordo, eu vou falar onde eu discordo. Corroborando com isso que ele está falando, do só lhe deu glória, Deus toda a glória, Paulo diz assim, estava Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a cruz não foi uma ação isolada de Jesus. Ela foi o envio. O Pai enviou o Filho, e o Filho, ele disse, se eu for para o Pai vai mandar o outro Consolador. Então, na história salvífica, a Trindade ela está presente nisso aí, concordo em gênero, número e grau. Onde eu vou discordar do pastor Douglas é na questão quando ele fala assim, Jesus poderia ter morrido de infarto. Olha aí, porque não. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que é um versículo ou uns 10 versículos para... mas aí tem vários. Mas depois eu vou me defender. Então, tipo assim, nessa questão, a gente sabe, uma vez um rapaz ímpio perguntou para mim assim, por que Jesus teve que morrer pelos meus pecados? Aí eu falei para ele, lá no Éden Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que dela morrer, certamente morrerás. E aí o homem come e ele é digno de morte, ele tem que morrer. Mas se fosse assim, nenhuma carne se salvaria, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, que Deus cria no Antigo Testamento? Uma morte substituta. Todos os cordeiros que morriam no Antigo Testamento morria por alguém. Não era simplesmente chegar lá, o senhor sacerdote, pastor Marcos Fernandes, eu vou deixar uma ovelha aqui, mata ela, vira as costas e sair. Ele tinha que participar do sacrifício, ele tinha que botar a mão na cabeça do cordeiro. Uma transferência. E isso, ele tinha que olhar para o globo ocular do animal, refletir a sua própria imagem. Quem já viu matar porco aqui sabe como é agônico ver um porco morrendo. Então ele tinha que participar e entender que todas as vezes que um animal morria, ele estava morrendo por sua culpa. Um inocente estava indo para a morte no seu lugar. Para que isso acabasse, Deus manda seu filho, e a carta aos Hebreus vai dizer que o sacrifício dele foi suficiente, não há mais necessidade. Mas tinha que haver o derramamento de sangue. Então só nessa parte aí, tá? E aí se o pastor Douglas quiser defender... Mas veja, eu na verdade, eu não discordo não sou doido não, a expiação tá perfeita. A pergunta é, por exemplo, suponhamos que eu sou um aluno do Eliardi e discordo. Só uma colocação. Você fez essa colocação, não é o que você pensa. Foi só uma... São duas provocações. Não, exatamente porque esse é o pensamento
que em alguns lugares andam. E eu exatamente isso. E anda aí, flutuando, na cabeça até de crente. Esse Deus que entregou, eu não entregaria meu filho. Mas aí Romanos capítulo 5 diz, pode ser que alguém ouse a morrer por o bom. Mas prova a Deus o seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a ideia é de fundamentar que este Deus amoroso não está desassociado do seu filho. Verdade. Como algumas pessoas querem. O Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, mau, manda destruir cidade, pessoas, sem conhecer profundamente a história, sem conhecer a história do povo hebreu, sem conhecer a história da humanidade, de toda uma sociedade em tempo e épocas distintas. Então, gostei do então. Os dois foram juntos. Então, suponhamos que eu sou um ateu e o Eliade está pregando para mim um Deus de amor. Eu perguntaria para o Eliade, então olha só, eu perguntaria, Eliade, entendi, legal, bacana demais isso aí que você falou, mas como um Deus que me ama pode trucidar o seu próprio filho daquele banho de sangue que foi que Mel Gibson tentou expressar pela indústria fílmica e chegou próximo? Então, assim, a possibilidade da pessoa criar um pavor a respeito de Deus ou não querer saber de diálogo com Deus porque Deus usa esse tipo de método é muito grande. Para quem crer, é salvador. É aquela máxima de Anselmo da Cantuária, fides quaeris intellecto. A fé busca entender, a fé busca o conhecimento. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente fala só lhe deu glória, a gente só pode considerar os restantes dos solas se a gente entender que Deus é aquele que orquestra tudo isso. Toda a obra e da se salvação. ele orquestra tudo isso, ele é bom ou ele é ruim? Não, ele só pode ser bom. Agora, pastor Douglas e pastor Eliade, para a gente caminhar para o fim, hoje nós estamos vivendo um problema e contextualizar quando a gente diz a Deus toda a glória, somente Ele. Hoje nós estamos vendo o egocentrismo, o homem, não é? Outro dia eu ouvi uma música infantil, meus netos, estava passando um filme lá infantil e a música eu ouvi a frase, eu acredito em mim, porque a minha força, porque não sei mais o que, o homem na evidência. E hoje as pessoas estão dizendo, você é o seu próprio Deus. Então quando a gente pensa isso fora da igreja, o ímpio que não conhece a Deus, mas quando a gente percebe que dentro do cenário gospel evangélico, tem muita gente até querendo substituir Deus. Gente querendo se sentindo Deus, na verdade, os artistas e, por que não dizer, até pregadores, com muitas manias estranhas e com... Qual é a palavra certa? É aquele... Estrelismo? Não, estrelismo é curto, é pequeno, é aquele camarada que quer, de alguma forma, chamar a atenção para ele. É o narcisismo, né? É o narcisista. Né? O cara meio megalomaníaco. Isso, né? essa palavra aí. Entendeu? Do cara que quer a todo custo chamar a atenção, porque parece que o culto depende dele, sabe? Se ele não tiver. E aí ele esqueceu que Deus, na verdade, não está refém nem submisso ao homem. Falem sobre isso. Eu gosto de dizer sempre, quando eu prego, que o segredo não é você, mas quem está sobre você. Aqui está o grande segredo. E vou além, pastor. A gente tem vivido o cristianismo, o evangelho, o mundo gospel, né? Ele tem ganhado uma proporção muito grande, sobretudo no meio das redes sociais. Então hoje quem está mais hypado, com maior número de seguidores e tudo mais, está na crista da onda. O ser humano não vale por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Baseado nisso, a gente tem visto mais estrelas no púlpito do que profetas, homens de Deus. E vou entrar numa outra linha dentro do que o senhor está falando, que é o culto ao eu e não mais a Deus, como se Deus fosse serviçal do homem. As pessoas não veem qual é o grande contraste do cristianismo para as demais religiões. No Antigo Testamento, as religiões pagãs, as pessoas vinham para Deus para aplacar a ira dos deuses com uma oferenda. Aplacar a ira dos deuses com uma oferenda, oferecer um sacrifício em benefício de bênçãos,
certo? No Antigo Testamento. Quando Israel adora Baal e Azera, Baal era uma divindade masculina, Azera feminina, eles acreditavam que a junção, relacionamento dessas duas divindades, sexualmente falando, tá? Eles acreditavam, faria chover e a chuva seria o sêmen da terra, né? Seria o sêmen daquelas divindades que faria a terra frutificar. Então, quando o povo opta por Baal ao invés de Deus, a intenção não era a divindade, mas as bênçãos que essa divindade queria oferecer. Então, qual é a grande diferença do cristianismo, do evangelho, para todas as religiões? É que o evangelho genuíno pregado por Jesus é a anulação completa do meu eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E com isso eu também não estou dizendo que Deus não é um Deus de bênção. Aprendi com o Senhor, inclusive, que Deus é um Deus que trabalha por compensação. Nunca mais eu esqueci essa frase. O Senhor falou isso há muitos anos numa conversa, depois que eu vim ministrar aqui. Deus é um Deus que abençoa. No entanto, eu não me aproximo de Deus por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Eu venho diante dele com reverência. Entendo que eu não busco só as mãos do Senhor que representam a sua bênção, eu busco a sua face. E aí, quando eu busco ao Senhor por aquilo que Ele é, todo o resto vem normalmente para mim. Vai chegar para mim, as bênçãos do Senhor vão me acompanhar. E deixo ressaltado aqui que a promessa de Deus sempre foi, por exemplo, quando você vê Jesus falando para os discípulos, ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Não é a igreja que segue os sinais, são os sinais que seguem a igreja. E não diferente disso, no Antigo Testamento já Deus falava isso. Deuteronômio capítulo de número 28, está escrito assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Não é você quem vai atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino e não a bênção. A posição está invertida. Tá? Então a gente busca o reino de Deus. E se eu falo que busco o reino de Deus, venha a nós o seu reino. Eu tô falando, venha a nós o teu domínio, venha a nós a tua soberania, venha a nós. E quando eu tô debaixo dessa jurisdição do reino, todas as promessas que estão escritas aqui, eu nunca vou precisar ir atrás dela. Elas vão fluir naturalmente na minha vida. Glória a Deus. Vamos lá, varão. Cara, agora só Bíblia. Deu lugar. Estamos já chegando. Vai lá, pastor Douglas. Muito bem. Olha, meu pastor, de verdade, eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma resposta bíblica. De verdade, eu não tenho uma resposta bíblica para esse momento de... Não, por que os pastores, ou por que cantores, ou por que o evangélico que trabalha nesse campo, ele está chegando num nível de autodivinização. Eu confesso que eu não tenho uma resposta bíblica, a não ser que seja uma idolatria de si mesmo. Uma idolatria de si mesmo. Eu só posso dizer que existem hoje muitos agravantes, muitos elementos que conspiram para poder fazer do determinado indivíduo uma estrela, um semideus, ou alguém que de certa forma manipula e torna Deus não mais uma pessoa. Porque quando a gente trata Deus como uma pessoa, a gente consegue se relacionar de maneira pessoal, ou seja, é um relacionamento. Quando eu trato Deus como um poder, eu faço como se eu fosse uma espécie de detentor de Deus. E quando a pessoa se sente um detentor, uma detentora de Deus, aí que essa pessoa se autodiviniza. Então, uma pessoa que entende que Deus é uma pessoa e que com sentimentos, com desejos, com vontades e com ações que podem ser cada vez mais inéditas por causa da sua autonomia e da sua liberdade, a gente sabe que a gente é um soldado, a gente se vê como um servo. Agora, quando eu trato Deus como sendo uma espécie de poder e eu sou detentor dos seus direitos, aí eu abuso desse poder. Eu começo a achar que Deus é o meu servo. E eu posso fazer o que quiser, porque Ele me deu esse poder. Então eu posso fazer o que quiser. Uma vez perguntaram, eu estava pensando aqui enquanto o pastor Elias estava falando, né? Perguntaram para Napoleão Bonaparte: rapaz, mas você não crê em Deus, cara, como é que você vai governar? Ele: cara, eu consigo governar sem Deus, mas não consigo governar sem os bispos. Ou seja, o Napoleão Bonaparte, eu consigo governar sem Deus, agora sem os bispos não consigo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo, cara, é que os bispos detêm os direitos de Deus e querem tomar seu poder. É verdade. Então somente toda glória
a Deus. Teve um rei, né? Teve 2, né? Na Bíblia. Um que comeu capim, Nabucodonosor, e o outro que foi comido de bicho, Herodes. Se Deus fosse usar esse mesmo expediente, ia faltar capim para muita gente. É verdade. Exatamente. Porque o que tem de gente se achando Deus. Pois é, pastor. E hoje nós falamos da reforma das 5 solas para dizer que somente toda a glória pertence a Deus. Amigos, chegamos ao final. Eu quero que você faça a sua consideração falando do seu livro, Pastor Douglas também. Fiquem à vontade. É com vocês agora para a gente finalizar. Bom, pastor, foi muito bom. Maravilha. Bom, como eu fui mal educado no início, eu vou me defender aqui agora. O pastor Douglas, ele é muito experiente em podcasts. Ele já vai em vários, então ele já tá ligado. Já tá craque. Eu sou o primeiro. É o primeiro? Podcast. É isso. É o primeiro. Então mandou bem. Já ansioso aqui, esqueci de agradecer o senhor. Quero agradecer o senhor de verdade por essa oportunidade. O senhor pra gente é uma referência. Dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos pela primeira vez. E é isso aí. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Muito obrigado, pastor, aí, pela oportunidade. E é isso. Falta experiência aqui. E o livro que você escreveu? O livro. Eu tenho... Fala nisso, já que a gente está falando da Fala reforma do teu protestante. Meu canal, Eliardi Galdino. Já tem quantos mil seguidores? Tô com 12 mil e poucos seguidores. Poxa, tá avançando, Varão. No canal. Mas eu tô meio sem vergonha, tô postando poucos vídeos, tem que postar mais. E o Vamos YouTube lá. tem que alimentar a plataforma. Então eu tenho um canal que já tá chegando lá em quase 500 vídeos, né, na área de teologia. Se você deseja seguir a gente lá, acompanhe, vai ser uma bênção. Eu tenho um livro que eu nem trouxe hoje. Se eu soubesse que seria o tema da reforma, eu traria: Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo. E tem um novo livro que vai sair em 2024 chamado Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus, que é justamente esse processo de esvaziamento do Filho, né? Por mais brilhante, pastor Marcos Fernandes, que uma mente seja, ela jamais pode subir o nível para alcançar Deus. Por mais intelectual que um homem seja, por mais brilhante, como a gente não podia subir o nível para entender Ele, é Ele quem desce no processo de encarnação para fazer de forma prática compreensível a nós através das ações. Então, quando ele diz pra gente amar, ele nos amou primeiro. Quando ele diz pra gente servir, ele serviu primeiro. Eu não vim pra ser servido. Para que isso aí... Por aí vai. E tá dentro disso aí a tônica do livro. Eu vou dar lugar aqui, porque realmente é bonito, né? Fala, pastor. Pastor Marcos Fernandes, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer também ao podcast Plena Unção pelo convite, ao meu amigo Eliardi pela parceria, toda a produção, muito obrigado, vocês capricharam. E as minhas palavras finais seriam exatamente isso: orar a Deus para que o legado da reforma não se perca, e que nós que somos pregadores calouros, que estamos chegando aí agora com desejo de servir a Deus, possamos ter a responsabilidade de servi-lo com qualidade e apresentar todos os instrumentos que esses homens que utilizaram, né, no seu tempo, para que a gente possa ter uma igreja cada vez mais saudável, uma igreja mais madura, uma Glória igreja bíblica e, sobretudo, uma igreja pentecostal. Precisamos de um outro podcast para falar sobre o Espírito. É isso. Vamos fazer isso, vamos fazer. Precisamos, porque percebeu como o Espírito ficou de fora. E nós não podemos extinguir o Espírito. Não podemos. Mas e o livro? Bom, eu tenho 6 livros publicados. E no momento eu estou escrevendo um livro, vai sair no ano que vem, pela primeira vez, uma façanha sobre Paulo em ordem cronológica. Então, você pode me acompanhar pela minha rede social, @DouglasJoCarmo. Eu não tenho canal no YouTube. Ainda não? Ainda não tenho. Eu tenho uns vídeos meus lá, mas Por que não tem? Eu não tenho um canal porque no momento eu tô focado mesmo em outras questões. Já então, falei pra ele fazer esse canal, pastor. Barão, faz esse canal pra ele. Eu ainda não tenho um canal, então uma pessoa só pode me acompanhar pelo Instagram, @DouglasJoCarmo. Mas o tema dos teus livros, homem? Então, vamos lá, são 6, são muitos. Então, vamos lá. 2017, eu lancei um livro chamado Priscila e Áquila. Eu sou o único autor no Brasil a ter escrito um livro sobre Priscila e Áquila, que foi o principal casal mantenedor do Ministério do Apóstolo Paulo por 15 anos. Lancei no ano de 2018 o meu livro chamado Espetáculo ao Mundo, Temores e Tremores em Atenas, a temporada do Apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Eu não quero esse livro. Pois é.
Foi o meu livro, foi o meu trabalho de pós-graduação, que eu mostro a única cidade em que Paulo não teve um sucesso ministerial. Eu explico por quê e o que aconteceu após isso. Foi a cidade de Atenas. Então ele mesmo disse que se sentiu um espetáculo. Espetáculo no texto grego é a palavra teatro. Então Paulo se sentiu como se estivesse se apresentando com uma espécie de teatro para os filósofos gregos que fizeram uma ridicularização dele. 2019 eu lancei um livro sobre João Batista, sacerdote de rua, profeta do povo. Tenho e recomendo. Eu diria que não tem no Brasil. Eu vou ousar dizer aqui no Plena Unção Podcast. Não tem um livro escrito por um pastor assembleiano nacional do quilate do meu livro sobre João Batista. Não tem. Eu desafio qualquer um. Eu quero esse livro. O livro dele é bom, eu tenho. Lancei em 2020 um livro sobre os helenistas. Não tem no Brasil uma pesquisa sobre os 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Sério? Eu fui o único autor que escrevi um livro sobre eles. 2020 lancei um livro em coautoria, Introdução ao Novo Testamento, e lancei no ano passado, 2022, o meu comentário sobre o Apocalipse de João. Meu Deus. Isso aqui já tem estrada, pastor. Tem estrada, Tem que ter o canal no YouTube. Tem. Eu falo pra ele, mó tempão isso. Eu Eu falo pra ele, cara, você tem que ter teu canal. Gente, isso aqui é a demonstração do quanto Deus tem levantado uma geração atuante, brilhante, e que eu respeito e louvo a Deus porque a gente está vendo que enquanto alguns se descambam para um lado, Deus levanta profetas, professores e mestres. Vocês estão de parabéns, eu me sinto muito abençoado com a vinda de vocês aqui. Andrezinho e Cauã, que Deus abençoe, e ficaremos para a próxima, porque eles agora não vão ficar só nesse podcast. A gente vai ter que, uma vez por mês, se reunir e vamos criar aí um tema. O papo teológico. Isso aí. Esse foi improvisado. Eu sugiro que o próximo seja sobre o Espírito. Tá certo, vamos falar Espírito Trindade. Pronto, vamos falar sobre a Trindade. Excelente. Maravilha. Que Deus abençoe. Fique com Deus, compartilhe, deixe seu like. Paz. Tchau. Paz. Tchau.